começar falando um pouco de Revolução Russa para a gente entender o que seria o comunismo e, de certa forma, o tipo de ameaça que o Brasil correu durante algum tempo. Né? Então, assim, em 1917 aconteceu na Rússia a Revolução liderada por Lenin e pelos bolcheviques, que instituiu o regime comunista na Rússia. E a partir da instituição do regime comunista na Rússia, logo na sequência foi fundada uma organização chamada Internacional Comunista, também chamado de Comintern. Né? Então, o que era o Comintern? O Comintern era uma organização de todos os partidos comunistas que haviam no mundo, entendeu? E o que acontece? O Comintern ele obedecia estritamente às ordens que vinham de Moscou. Então, o que acontece é o seguinte: quando aconteceu a Revolução, o partido que fez a Revolução era o Partido Bolchevique, correto? E quando eles tiveram sucesso, êxito, eles mudaram o nome para Partido Comunista. E qual seria a diferença do comunismo para o socialismo? É praticamente a mesma coisa, mas na teoria do Marx, o comunismo ele seria a última fase do socialismo, a fase em que a sociedade chegaria à igualdade plena e perfeita. Então, o Lenin adotou esse nome, Partido Comunista, e ele começou a incentivar nos partidos socialistas que existiam no mundo a uma facção desses partidos sair fora e, a partir desse momento que saíssem fora, fundar um partido mais radical chamado Partido Comunista. O marxismo propõe você fazer uma revolução para acabar com a sociedade capitalista e instaurar uma sociedade totalmente igualitária, onde o Estado tem o domínio dos meios de produção e vai fazer uma sociedade igualitária. Agora, qual seria o caminho para você fazer isso? Você teria o caminho reformista e o caminho revolucionário. O caminho reformista é o seguinte: você pega o sistema democrático já existente e você começa a se infiltrar nele. Como em 64 os comunistas estavam querendo fazer no governo Goulart. Você começa a se infiltrar nele, você começa a ganhar eleições, e aí quando você vai ocupando o governo por dentro, você vai implementando as reformas de cunho socialista. Esse é o caminho reformista. O caminho revolucionário é como os bolcheviques fizeram na União Soviética. É você usar de um dispositivo militar, entendeu? Ir lá na força, dar um golpe, tomar o poder e implementar as reformas comunistas imediatamente. Então, é o caminho reformista e o revolucionário. Então, o que acontece é o seguinte: naquela época da Revolução Russa, existia a chamada Segunda Internacional Socialista. Era a organização que reunia os partidos socialistas do mundo naquela época. A Segunda Internacional, ela oficialmente era revolucionária. Ela pregava que deveria se fazer uma revolução violenta para tomar o poder. Mas, na prática, a Segunda Internacional Socialista ela foi se tornando cada vez mais reformista. Ela foi abandonando a via revolucionária e entrando na via eleitoral. Tomar o poder eleitoralmente, através da atuação dos sindicatos e tudo mais. Então, nessa época, surge o Lenin, Lenin e os bolcheviques, eles trazem de volta essa noção do revolucionário, do caminho revolucionário. E eles chegam ao poder na Rússia, e aí o que acontece? Eles começam a criar no movimento socialista internacional esse novo ramo de revolucionários. O fato é o seguinte: olha, o movimento socialista perdeu o impulso revolucionário. Ele se tornou aliado da burguesia. Agora eles trabalham junto com a burguesia, o discurso do revolucionário. Nós, comunistas, somos os verdadeiros socialistas revolucionários. E aí eles começam no mundo todo a pegar aquela facção dos partidos socialistas ou social-democratas, que era mais radical, que queria fazer a revolução de fato, e essa tendência mais radical sai dos partidos socialistas e funda um novo partido chamado Partido Comunista. Só que para você ser um membro de um partido comunista, seja do Partido Comunista francês, italiano, alemão, brasileiro, o raio que for, você tem que fazer parte de uma organização internacional chamada Comintern, a Internacional Comunista. E a Internacional Comunista, ela obedecia estritamente às ordens de Moscou. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que o Partido Comunista Alemão fazia não é o que o Partido Comunista Alemão queria fazer em última instância, era o que Moscou mandava ele fazer. O que o Partido Comunista Francês fazia
Não é o que os franceses queriam, mas é o que Moscou mandava ele fazer. O que o Partido Comunista Brasileiro fazia, não é o que eles queriam fazer, mas era o que Moscou mandava eles fazerem. Estão entendendo como é que é? Então, os partidos comunistas, de certa forma, eles eram agentes de um poder estrangeiro, que era o poder da União Soviética. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Partido Comunista sempre teve um viés muito nacionalista, né? Ah, vamos defender as riquezas nacionais contra o imperialismo norte-americano, né? Só que, assim, nacionalista como? Se eles obedeciam ordens de uma nação estrangeira com interesses no Brasil. Esse é o ponto, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fala da intentona comunista de 1935, foi uma primeira tentativa muito forte dos comunistas darem um golpe aqui no Brasil no modelo soviético, no modelo revolucionário. Os comunistas aqui do Brasil, eles fizeram isso obedecendo a ordens da União Soviética. Vieram ordens de Moscou falando, vocês vão tentar tomar o poder. E os comunistas aqui fizeram isso. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Quando a gente tem a Revolução Russa, o que imediatamente é instaurado na União Soviética? Primeiro, você não tem mais a propriedade privada. E como é que você ia acabar com a propriedade privada naquele momento? Você tem, no primeiro momento, o chamado incentivo à espontaneidade revolucionária das massas. O que é isso? É você acabar com a lei, você abolir a lei, você incentivar uma criminalidade generalizada para as massas populares elas destruírem a propriedade privada. Começou assim, fizeram a revolução, temos que destruir o sistema capitalista de propriedade privada. O que a gente faz? Nós bolcheviques somos poucos, não vamos conseguir tomar todas as propriedades. Então a gente quebra a lei. A gente abole a lei, a gente cria tribunais revolucionários que não tem que julgar mais de acordo com a lei escrita. Eles têm que julgar a partir de uma coisa chamada consciência revolucionária. E o que é consciência revolucionária? É a coisa mais subjetiva do mundo, né? Se alguém vai lá e toma o teu carro, e você vai no tribunal, o juiz pode falar, não, você é um burguês safado, e aquele proletariado fez muito bem de apropriar do seu carro. Isso é consciência revolucionária. Então, através disso, as casas, as propriedades urbanas começaram a ser invadidas, tomadas, as fábricas, operários invadiam as fábricas e falavam, agora essa fábrica é nossa. As terras no campo, principalmente as terras, foram tomadas por camponeses, e aí você tem o quê? Uma bagunça generalizada. Num segundo momento, quando a bagunça já estava grande demais e, de certa forma, a propriedade privada já tinha sido afetada, aí entra o regime bolchevique com seus instrumentos organizados de repressão, que é a polícia política. Sabe aquele negócio dos nazistas? A Gestapo, SS, tudo isso, muito antes dos nazistas fazerem, começou com os comunistas, que era a chamada Tcheca. O que era a Tcheca? Era uma polícia que ela agia à margem da lei. O que significa isso? Não existia nenhum estatuto legal determinando ou limitando a ação dessa polícia política. Isso significa que ela tinha poder de vida e morte sobre qualquer cidadão. Entendeu? Então, por exemplo, o que acontece nesse período, né? Se fala, os bolcheviques lutaram contra o regime czarista, que era opressivo. O regime czarista, ele matou, em 100 anos de existência, você tem 6.900 condenações à morte, em 100 anos. Os bolcheviques, quando iniciaram esse negócio da criação da Tcheca e tudo mais, a Tcheca, em um mês, matou 20 mil pessoas, para começar. Ou seja, em um mês de atuação dos comunistas, eles já superaram. E qual era o objetivo de você ter isso funcionando? Era você criar uma sociedade de terror. O que é uma sociedade de terror? Uma sociedade de terror é uma sociedade não onde você sabe, se eu lutar contra o poder comunista, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Uma sociedade do terror é o seguinte, eu não tenho garantia nenhuma. Se eu for contra, se eu for a favor, se eu bater palma para os comunistas ou se eu não bater, a minha vida não está garantida. Qualquer um pode ser morto e sumir do dia para a noite. Porque aí você cria um medo constante na população, entendeu? De uma insegurança generalizada. E aí você desarticula os meios de resistência. Então, o comunismo no início era isso, fim da propriedade privada através de abolição das leis existentes. Você procura imaginar você viver numa sociedade sem lei, onde tudo é possível. Caos. Foi criado. As pessoas que vivenciaram a Revolução Russa, elas vivenciaram aquilo como um cataclisma, vindo dos céus que ninguém sabia de onde veio e esperavam que aquilo de alguma forma deixasse de existir. Entendeu? Então você tem isso. Aí você tem uma sociedade que
fez uma revolução em nome dos operários. E aí, depois da revolução, a vida dos operários melhorou? Não. Depois da revolução, greve era punido como crime de sabotagem contra o Estado, pena de morte. Você quer comparar isso com um país capitalista, com todos os direitos que o trabalhador quer? No regime comunista soviético, no início da Revolução, greve, eles mandavam a tcheca lá e às vezes acontecia 900 execuções em uma greve. Em uma greve. Era assim, um banho de sangue. E aí o Trotsky, por exemplo, que foi um dos líderes, né, da Revolução, depois do Lenin talvez o principal, ele tinha a concepção de militarização do trabalho. O que era a concepção de militarização do trabalho? O sistema capitalista ele funciona muito bem pelas próprias leis do mercado. Como no sistema socialista não existem leis do mercado, a gente tem que criar um incentivo para a produção ser maior do que no sistema capitalista. Esse incentivo é a militarização do trabalho, ou seja, é como se toda a sociedade se tornasse soldados do Estado. Soldado não questiona, obedece, não é assim? Então, por exemplo, um operário. Aqui você vai trabalhar como metalúrgico e teu salário é tal, ponto. Beleza. Tá, mas eu não quero ser metalúrgico, eu quero estudar. Não, o Estado manda o que você vai fazer, o Estado manda. E se você abrir a boca para reclamar, meu filho, você vai, entendeu? Você vai parar num campo de concentração, você vai ser morto, você vai para o Gulag. Isso era um regime comunista. Que raio de liberdade é essa? Você teve um regime político que fez uma revolução em nome do proletariado para tirar o proletariado da exploração que eles sofriam na sociedade capitalista. Não é isso? A grande tese do comunismo, não é isso? E aí você cria um regime político aonde os operários eles eram obrigados a trabalhar por uma ração que às vezes era 200 gramas de pão por dia, 200 gramas de pão por dia para o sujeito trabalhar, sem domingo, sem férias, sem direito nenhum, entendeu? E se ele reclamasse, fizesse uma greve, um motim, mandava lá a polícia política tcheca e você tinha lá, às vezes, 900 execuções de operários, quando a coisa ficava feia, 200, 300 execuções de operários. Ou seja, isso em qualquer país capitalista é impensável. E a hipocrisia comunista é uma coisa monumental. Por que é uma coisa monumental? Ah, vamos lá falar lá da Revolução Industrial. Olha como o sistema capitalista era ruim. Os operários faziam greve, ia lá a polícia dava 2 tiros, matava 3, 4. Nossa, que coisa terrível. Porra, cara, a gente está falando aqui de 900 execuções numa greve, como teve na greve de Petrogrado. Vocês estão entendendo o nível do negócio? E era assim que funcionava. E os camponeses? Os camponeses, né? O símbolo do comunismo é a foice e o martelo, a foice representando os camponeses e o martelo o proletariado urbano. Os camponeses, quando fizeram a revolução, iam destacamentos comunistas para o campo para se apropriar da produção dos camponeses. Ou seja, os camponeses eram obrigados a dar para o Estado o fruto do seu próprio trabalho. Os camponeses entregaram isso na paz? Não. Então você tem relatos de milhares de rebeliões camponesas contra o poder bolchevique. Milhares e milhares e milhares. E o número de mortos nesses combates contra os camponeses para se apropriar dos grãos chegou assim, a casa de centenas de milhares de pessoas. Então, assim, nada disso você pega livros de história, nada disso é contado. Nada disso é contado. Por exemplo, comunista adora falar contra a censura. Mas não se fala que o primeiro decreto que o Lenin assinou quando tomaram o poder foi um decreto censurando a imprensa, proibindo o funcionamento dos jornais não bolcheviques. Né? Se fala muito, você pega um livro de história e fala lá que o regime czarista da Rússia era opressor porque aconteceu um episódio chamado Domingo Sangrento, quando operários foram protestar e pedir liberdade, as forças do czar abriram fogo contra as tropas, contra a população que estava se protestando. Mas não se fala que poucos meses depois dos comunistas terem tomado o poder, teve uma grande manifestação em prol da democracia pela Assembleia Constituinte que tinha se formado para criar uma nova Constituição para a Rússia, e os bolcheviques abriram fogo contra uma manifestação desarmada. Então, assim, a gente vive assim, uma época em que a história está sendo muito distorcida, muito distorcida. Então, assim, comunismo é isso. Primeiro, sociedade sem leis, polícia política, perseguindo qualquer opositor ao regime.
Campos de concentração. Quando a gente fala de campos de concentração, a gente pensa logo nos nazistas. Mas quem começou com os campos de concentração nesse tipo de situação, não numa situação de guerra, que antes já existia uma situação de guerra, foram os comunistas. Foram os comunistas. Fizeram a revolução, começaram com os campos de concentração. E quem era internado nesses campos de concentração? Muitos eram chamados reféns. Por exemplo, você era dono de uma fábrica. A gente desapropriou a sua fábrica, mas a gente quer que você continue trabalhando para a gente porque você é um bom administrador. Eu pego seu filho e sua mulher, jogo num campo de concentração e aqui, ou você trabalha para a gente, ou sabe o que vai acontecer. Camponeses. O camponês não quer entregar as requisições forçadas do poder dos grãos. Eles iam lá, capturavam um filho, o filho de cada família, jogavam no campo de concentração. Se vocês não fizerem tudo que a gente quer, nós vamos eliminar. E, de fato, várias vezes foram eliminados os campos de concentração inteiros, quando se iniciavam revoltas contra o regime, entendeu? Então, assim, a Revolução Russa ela foi um banho de sangue, um genocídio, entendeu? De escalas assim gigantescas. No final de tudo isso, a desorganização, a crise foi tão monumental, incluindo a guerra civil causada pelos que tentaram resistir à Revolução, que quando acabou isso, você teve uma fome tão generalizada na Rússia que morreram 5 milhões de pessoas de fome e 11 milhões de pessoas não morreram simplesmente porque receberam ajuda norte-americana, do Satã norte-americano, American Relief, Cruz Vermelha e organizações norte-americanas de ajuda alimentaram durante mais de um ano 11 milhões de pessoas na Rússia, senão o índice de mortes ia ser muito maior. O que aconteceu? Você presta atenção. O Lenin, com essa crise toda, ele teve que voltar atrás. E ele abandonou, de certa forma, o comunismo mais radical e voltou com um certo capitalismo, é a chamada NEP, Nova Política Econômica. E aí ele restituiu liberdade de comércio, uma certa liberdade de comércio, restituiu a propriedade privada. E aí, depois que ele morreu e o Stalin assumiu definitivamente o governo, na década de 1930, o Stalin falou, não, agora nós já estamos prontos, vamos iniciar o processo de coletivização. E aí, na década de 30, a gente tem, na União Soviética, um quadro assim assombroso. O número de mortes nessa época chega na casa de 15 milhões de pessoas mortas. 15 milhões. Como é que essas pessoas morreram? A grande maioria morreu de fome. Morreu de fome, como todo mundo hoje em dia já conhece o caso dos ucranianos, que foi retirado o alimento. Mas o caso é o seguinte, na década de 1930, a gente tem uma coisa inédita na história da humanidade, que foi assim, esse genocídio monumental de um governo contra o seu próprio país, muito maior do que na época do Lenin, entendeu? Então, por exemplo, você tinha deportações forçadas. O que é uma deportação forçada? Tem lá. Você sabe que a Rússia tem vários povos diferentes, né? É um país gigantesco. Os cosacos, eu não confio naquele povo. Não confio, o Stalin, vamos dizer. Não confio neles. Eles estão ali na fronteira com a Turquia. O que a gente vai fazer com eles? Pô, matar todo mundo não dá. Quantos cosacos tem lá? 3 milhões. Vamos deportar. Como é que faz deportar? Sim, vamos deportar. E se deportava os 3 milhões de cosacos. Você fala, pô, é muita gente para deportar. Eles tinham uma capacidade naquela época de deportar 100 mil pessoas por dia no sistema ferroviário. Por exemplo, uma cidade como Petrópolis, em 3 dias era deportada. 100 mil pessoas por dia. E essas pessoas eram deportadas para onde? Jogava lá no meio da Sibéria, numa colônia agrícola, para eles iniciarem a vida lá. Só que eles chegavam lá, não tinha comida, não tinha ferramenta, não tinha nada, não tinha abrigo. O que acontecia com a maioria dessas pessoas? Morria. Um ou outro sobrevivia. Algum grupo pequeno sobrevivia e começava lá a fazer alguma coisa. Então você vê o nível de desumanidade. Nessa morreram milhões de pessoas. Fora o Gulag, que era o campo de trabalhos forçados, onde a pessoa, às vezes, você vê, aqui se fala assim, ladrão de galinha, né, roubou para comer. Os comunistas adoram isso, roubou para comer, o sistema malvado. Lá tinha casos de gente que roubou um pepino na época da fome, na plantação, e pegou 25 anos de trabalho forçado. Era assim, viver no regime de Stalin. Stalin ele foi o maior genocida até a época dele. Hitler fica muito atrás do Stalin em várias questões.
entendeu? É uma comparação muito macabra, você comparar Hitler com Stalin. Mas, sob diversos aspectos, o Stalin conseguiu ser pior do que o Hitler. Número de mortos e várias outras questões. Então, o que acontece? Presta atenção. O Stalin, ele faleceu em 1953. E o Stalin, quando ele faleceu em 1953, ele era endeusado no movimento comunista internacional. Né? Ele era o grande líder, o grande pai do movimento comunista internacional, né? O farol, o guia do movimento comunista internacional. Só que o que acontece? Quando a gente chega em 1953, já está acontecendo a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial já acabou, e você começa a ter aquele confronto Estados Unidos e União Soviética. E, vamos dizer assim, a propaganda americana já tinha conseguido mostrar para o mundo alguns, muito pouco perto do que estava acontecendo, porque muita coisa só veio a ser sabida depois. Mas, vamos dizer assim, o filme do Stalin já estava queimado. Já se tinha conhecimento de alguns genocídios que ele tinha praticado no mundo. E aí, o que a liderança da União Soviética, na pessoa do Khrushchev, que foi o líder que assumiu a União Soviética depois da morte do Stalin, resolveu fazer? Olha, para a gente salvar a ideia do comunismo, a gente mostrar que o comunismo não é esse banho de sangue, esse mar de sangue que aconteceu aqui na época do Stalin, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar toda a culpa em cima do Stalin, dizer que esse banho de sangue todo foi só por causa do Stalin e que o comunismo, na verdade, não é isso. A gente teve o azar de ter tido um genocida aqui que matou milhões de pessoas, mas o comunismo, na verdade, não é isso. Então, isso aconteceu no ano de... Stalin morreu em 1953. Em 1956, aconteceu um congresso do Partido Comunista Soviético, onde o Khrushchev fez um discurso acusando o Stalin, né, pela aquele desvio que matou milhões de pessoas e jogando todo o sangue, toda a culpa para cima do Stalin, dizendo, não, mas nós comunistas não somos isso. O que isso gerou? Isso gerou um racha no movimento comunista internacional. Você viu, eu estou falando de 1956, estamos chegando em 64, que é o período militar. Isso gerou um racha no movimento comunista internacional. Por quê? Um grande grupo seguiu a linha da União Soviética. Lembra que eu falei do Comintern, que os partidos comunistas do mundo seguiam a ordem da União Soviética? Nessa época, em 1956, o Comintern tinha deixado de existir, mas os partidos comunistas do mundo continuavam seguindo as ordens de Moscou via outros mecanismos, né? Então, a maioria dos partidos comunistas do mundo seguiu Moscou. Moscou agora, o deus do comunismo agora foi jogado numa lata de lixo. A maioria dos partidos comunistas seguiu a linha da União Soviética e deixou Stalin para lá. Só que Stalin era tão venerado no movimento comunista internacional que muitos grupos de comunistas não aceitaram, de uma hora para outra, você pegar o herói Stalin e jogar na lata do lixo. E começaram a, digamos assim, formar grupos de comunistas rivais. Teve um racha no movimento comunista internacional. Aí deriva, aqui no Brasil, a fundação do PCdoB. A China se tornou comunista, a Revolução Chinesa aconteceu em 1949. Quando chega no ano de 1959, 10 anos depois, o Partido Comunista Chinês e principalmente o Mao Tse-tung, eles iniciam um grande plano para você acelerar a implantação do comunismo na China, ou seja, você abolir, por exemplo, a propriedade da terra, toda a propriedade da terra na China passaria a pertencer a comunas, né? E essas comunas, elas seriam associações de camponeses onde até cozinha era proibido as pessoas terem em casa, as refeições tinham que ser feitas no refeitório comunitário da comuna. E esse surto revolucionário comunista, que aconteceu em 1959, foi o denominado Grande Salto Adiante. Não sei se vocês já ouviram falar. O Grande Salto Adiante era um plano do Mao Tse Tung para em 5 anos, digamos assim, implementar finalmente e de fato o comunismo na China, nos aspectos que ainda não tinham sido implementados, como a coletivização da terra, desapropriação de diversas indústrias que ainda estavam em mãos particulares, e ao mesmo tempo era um plano megalomaníaco, porque ele previa que, digamos assim, em 5 anos
a China iria ultrapassar a produção de aço da Grã-Bretanha. Em 5 anos, a China iria ultrapassar a produção de trigo dos Estados Unidos. Era um negócio meio megalomaníaco. E assim, uma reforma total da sociedade em alta velocidade. O que aconteceu? Esse grande salto adiante foi uma catástrofe monumental. O negócio deu tão errado que em 3 anos eles tiveram que abolir esse plano, em 3 anos, e o saldo de mortos nesses 3 anos, que vai de 59 a 62, foi de 45 milhões de pessoas. 45 milhões de pessoas mortas. Isso é a quantidade de gente que morreu na Segunda Guerra Mundial. Isso é metade da população brasileira na década de 1960, que era 90 milhões de pessoas. Morreram na China 45 milhões de pessoas. Morreram de quê, professor? Repressão do regime, entendeu? Fome generalizada por causa da desorganização da produção. A gente está falando primeiro de um regime comunista na China que foi responsável pela morte de 45 milhões de pessoas por causa de erros assim, erros de cálculo econômicos grotescos. E uma desumanidade atroz também, porque é comprovado que em alguns momentos, enquanto havia milhões de pessoas morrendo de fome na China, o governo chinês continuava exportando grãos. E sabendo que tinha morrendo milhões de pessoas de fome, continuava vendendo grãos para financiar a indústria. Financiar a indústria chinesa. Isso Mao Tse Tung. Então você vê o nível de desumanidade de um sujeito desse. E aqui no Brasil, você tem um partido, o PCdoB, um partido comunista, que se declara, na mesma época, olha só, a gente está falando do grande salto 59 e 62, golpe militar aqui 64. Né? Quando foi o relatório do PCB que houve o rompimento? 58. Então, nessa época, você tem o PCdoB, que se declara maoísta, ou seja, se declara apoiador e seguidor de um regime que tinha ocasionado recentemente a morte de 45 milhões de pessoas na China. O negócio já começa a ficar meio complicado aí. Você está entendendo? E aí a gente tem que juntar o fato, vocês já ouviram falar, por exemplo, da guerrilha do Araguaia, né? Que foi talvez a principal guerrilha que aconteceu aqui contra o regime militar. Os líderes, a guerrilha do Araguaia ela foi implementada principalmente pelo PCdoB. Tá? Você teve na época da ditadura vários grupos que lutaram contra... Na ditadura não, na época do regime militar você teve vários grupos que lutaram contra o regime. VAR Palmares, MR8, você tinha lá a guerrilha do Araguaia que foi o principal. A guerrilha do Araguaia, fomentada pelo PCdoB, os líderes dessa guerrilha foram receber treinamento na China, para fazer a mesma coisa que os chineses tinham feito lá, aqui no Brasil. Ok? Então é por isso que, vamos juntar as coisas, PCdoB, maoísta, guerrilha do Araguaia. O comunismo chinês, o maoísmo, ele tinha uma característica que ele pregava o seguinte, a tomada do poder através de uma guerrilha no campo. Então você tinha que ter uma guerrilha no campo, e essa guerrilha no campo iria, digamos assim, ganhar tal proporção que do campo você iria para tomar as cidades. Foi a fórmula utilizada pelo Mao Tse Tung na China. E como o PCdoB se declarava maoísta, eles tentaram aplicar a mesma coisa aqui no Brasil. Daí a estupidez de você fazer uma guerrilha do Araguaia. Os outros comunistas aqui no Brasil, o PCB, o partido mais antigo, já apontavam isso como uma insanidade. Eles continuavam seguindo a linha soviética, eles falavam que tá maluco fazer guerrilha no meio do mato, que história é essa, não vai dar em nada. E realmente não deu em nada. A única coisa que deu foi a morte de quase todos os guerrilheiros que participavam dessa guerrilha, incluindo grande parte da liderança do PCdoB morreu na guerrilha do Araguaia, pelas mãos do exército. Então, assim, vocês estão entendendo assim, o nível de ameaça que... Será que isso não era uma ameaça real? Será que a implementação do comunismo no Brasil não era uma ameaça real? Será que no Brasil o comunismo ia ser diferente de todos os lugares em que ele foi implementado, sem uma única exceção? Por que no Brasil você não teria polícia secreta? Por que você não teria no Brasil milhões de pessoas mortas, tanto de fome, tanto como caso de repressão?
Por que você não teria no Brasil uma censura absoluta, que é o que vigora nos países comunistas, um regime de, de né, um regime onde outros partidos e outras linhas ideológicas não são permitidas? Por que no Brasil seria diferente? O que eles estavam lutando para implementar aqui no Brasil era exatamente isso. E você hoje tem na internet vários vídeos de militantes que lutaram contra o regime militar, como Gabeira, dizendo abertamente: dizer que lutávamos pela democracia é hipocrisia. Nós lutávamos contra a ditadura militar, mas em nome de uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? É o comunismo. Então, será que se o comunismo tivesse talvez implementado no Brasil, a gente estaria melhor do que o regime militar? Será que os mortos se contariam na casa de 350? Ou os mortos se contariam na casa dos milhões? Essas são as perguntas, são perguntas que eu faço que tem que ser respondido. Então você tinha a atuação aqui do PCB e do PCdoB. O PCdoB seguindo a linha maoísta, como eu estive falando, guerrilha no campo. E o PCdoB, né? E o PCB, que era o partido antigo, que seguia a linha soviética, ele estava seguindo as ordens da União Soviética daquela época. Quais seriam as ordens da União Soviética? A tomada de poder pela via pacífica. Aquele reformismo antigo que os comunistas tanto combateram, era eles estavam propondo agora. Então, o que a União Soviética propunha para o PCB fazer? Não, peraí, vamos com calma, por meios pacíficos, vocês vão ocupando espaço dentro do governo, daí a aliança com João Goulart, vocês vão ocupando espaço dentro do governo, uma primeira fase, se estruturar, e depois disso vem uma segunda fase, que seria já o golpe comunista. Essa era a estratégia do PCB. Então, o que acontece? O João Goulart, naquela época, o João Goulart, ele vinha perdendo muito apoio político do PSD, a UDN já era oposição a ele, o PTB tinha várias lideranças abandonando o João Goulart, e o João Goulart ele inicia uma aproximação desastrosa com o PCB. O João Goulart era comunista? De jeito nenhum. Ele era um líder populista e tudo indica que ele queria formar uma espécie de ditadura sindicalista. Ditadura sindicalista. Quanto ao fato do João Goulart querer implementar uma ditadura no Brasil, olha, isso aí já estava assim, quase como unanimidade, inclusive entre várias lideranças da esquerda. Tá? Miguel Arraes, governador de Pernambuco, da esquerda, que tinha plano de se tornar presidente em 1965, dizia abertamente que o João Goulart não iria realizar eleições presidenciais, que ele iria dar um golpe para permanecer no poder. Existem várias declarações do João Goulart nesse sentido, né, de que não haveriam eleições em 1965. Então, você tinha um queria usar o outro, vamos dizer assim. Para o PCB, essa aproximação com o João Goulart era fundamental. Por quê? O João Goulart prometia para o PCB duas coisas muito importantes. A legalização do partido, que o partido estava na ilegalidade nessa época, e eles precisavam ver a legalidade, é óbvio, para ocupar o espaço. E segundo, ele prometia vários cargos no governo, inclusive ministérios para membros do PCB. Então, para o PCB, a aliança com o Goulart era importantíssima. Por outro lado, o Goulart, no plano dele de permanecer no poder e não realizar eleições em 1965, ele precisava muito do apoio dos comunistas. Por quê? Porque a maioria dos sindicatos naquela época já eram dominados pelos comunistas. E como ele tinha uma ideia populista de fazer uma espécie de ditadura sindicalista, tudo indica nesse sentido, ele precisava do apoio dos comunistas. Então, um queria se utilizar do outro, e por isso houve essa aliança. Entendeu? E aí o que acontece? O quadro do Brasil naquela época era um quadro em que, devido à Guerra Fria, o lance do combate ao comunismo era muito forte naquela época. As pessoas não eram igual hoje, onde a maioria dos professores são comunistas, né? Não era assim. Então, a população em geral tinha um medo muito grande do comunismo.
Ah, professor, isso era história dos americanos, botaram aqui para as pessoas ficarem com medo do comunismo. Meu amigo, um regime que tinha acabado de matar 45 milhões de pessoas na China, para você ter medo ou não é para ter medo de um negócio desse? É propaganda americana isso? É para ter medo ou não é para ter medo? De um regime em que todos os lugares que foi implementado gerou isso. Aí vão falar, ah, mas aquilo não era comunismo, aquilo era outra coisa, o comunismo ainda não foi implementado, não é o que dizem. Ou seja, o João Goulart ele fez tudo o que os opositores dele queriam para tirar ele do poder. Fez tudo. Primeiro, fez o discurso lá na Central do Brasil, onde ele prometia as reformas de base. Agora, diga-se de passagem, essas reformas de base, elas eram defendidas não só por ele. Até os políticos de direita, como Carlos Lacerda, também defendiam a reforma de base. Só que Carlos Lacerda dizia, as minhas reformas de base não é entregar o Brasil aos comunistas. Então, o que a direita acusava o João Goulart não era o problema das reformas de base, era unânime. Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, da UDN, Ademar de Barros de São Paulo, Carlos Lacerda, o Brasil inteiro era unânime que era necessário fazer certas reformas naquele período histórico, entendeu? O que se acusava o João Goulart é que essas reformas estavam sendo utilizadas como uma bandeira para se implementar um tipo de ditadura sindicalista no Brasil. Vocês entenderam o ponto? E aí, né, primeiro, comício do dia 13 de março, na Central do Brasil. João Goulart, quando faz o discurso exaltado dele a favor das reformas de base, tem de um lado dele a esposa dele, do outro lado um líder do PCB. São as duas pessoas que estão em pé ali ao lado dele, um líder do PCB. Então você vê, um país que as pessoas estavam com medo do comunismo, o sujeito faz um discurso exaltado, dizendo que as reformas vão ser feitas na lei ou na marra. Interpreta isso. Ele disse, as reformas vão ser feitas na lei ou na marra. Se não é na lei, é na marra. E como é que é na marra?